Revelado. O Vaticano esconde criaturas horríveis em uma prisão secreta. Olá, sejam bem-vindos. Se você gosta de mistérios sombrios e segredos ocultos, já se inscreva no canal para não perder nenhum dos relatos que trazemos aqui. Hoje, revelaremos algo que o Vaticano jamais permitiria que viesse a público. Meu nome é Lorenzo Baldini, e por anos fui um dos poucos homens que conheceram os segredos mais bem guardados da Cidade Santa. Escondida nas profundezas do Vaticano, existe uma prisão que nunca foi mencionada nos registros oficiais. Um lugar que não guarda apenas criminosos comuns ou hereges esquecidos pelo tempo, mas sim entidades e artefatos que não deveriam existir. Criaturas que desafiam a lógica humana, relíquias amaldiçoadas e indivíduos que perderam sua humanidade para algo muito além da compreensão. Eles não podem andar livremente pelo mundo, pois, se o fizessem, trariam o caos absoluto. E agora, pela primeira vez, decidi revelar os segredos dessa prisão subterrânea. O primeiro horror que habita essas celas ocultas é algo que não deveria nem mesmo ser olhado por olhos humanos. A mulher que chora sangue. Trancada em uma cela fortificada e envolta por símbolos sagrados, existe uma escultura negra de pedra, de aparência humana, mas sem rosto definido. Segundo os arquivos secretos do Vaticano, essa figura já causou incontáveis tragédias ao longo dos séculos. A história de sua descoberta remonta a uma vila remota, onde moradores encontraram a estátua no porão de uma igreja abandonada. Pouco tempo depois, começaram a notar um fenômeno estranho. A figura derramava lágrimas de sangue incessantemente. No início, foi considerada um milagre divino, mas logo a vila se tornou palco de eventos inexplicáveis. Pessoas entravam em transe, convulsionavam e afirmavam ver visões do inferno. Quando um padre tentou exorcizá-la, objetos começaram a voar, e uma voz gutural foi ouvida ecoando por toda a igreja. Vocês me libertaram, agora serão meus. O pânico se espalhou rapidamente, e o Vaticano precisou intervir antes que o caso chamasse a atenção da mídia. A estátua foi confiscada e transportada às pressas para a prisão secreta, onde permanece trancada até hoje. O que mais aterroriza os guardas que vigiam essa cela é o fato de que, mesmo estando completamente isolada, a figura continua chorando sangue. De tempos em tempos, quando as luzes se apagam nos corredores subterrâneos, é possível ouvir soluços vindos do interior da cela. Os mais céticos acreditam que seja apenas um jogo de sombras e ecos distorcidos, mas os que passaram tempo demais perto daquela porta sabem a verdade. A estátua não é apenas uma escultura, é algo vivo. Outro prisioneiro deste abismo de horrores é um homem que, em vida, foi um servo da igreja, mas acabou se tornando algo muito pior. Ele é chamado de o sacerdote da carne. Raffaele Cortini era um padre respeitado em sua comunidade, até que um investigador percebeu um padrão assustador. Todas as vítimas desaparecidas da região haviam sido vistas pela última vez em sua paróquia. Quando a polícia invadiu a sacristia, encontrou um altar macabro, feito inteiramente de ossos e pedaços de pele humana. O Vaticano tomou o controle da investigação imediatamente, encobrindo a história para que não se tornasse um escândalo público. Raffaele foi levado para a prisão subterrânea, onde permanece imobilizado até hoje. O mais perturbador é que, mesmo completamente amarrado, o ex-padre continua rezando ininterruptamente. Não importa a hora do dia ou da noite, sua boca se move sem parar, murmurando palavras em uma língua que ninguém consegue identificar. Os guardas que vigiam sua cela relatam que, em algumas noites, a cela inteira parece se encher de um cheiro pútrido de carne podre. Há também relatos de que seu corpo nunca envelhece, como se estivesse congelado no tempo. Alguns acreditam que, em seu estado de transe eterno, ele ainda se comunica com alguma entidade do além. Mas talvez uma das criaturas mais aterrorizantes trancafiadas nesta prisão seja Alessio Romano, o jovem que, em sua busca por poder, acabou se tornando o filho do lobo. Alessio era um ocultista obcecado por rituais proibidos e desejava fama e glória acima de qualquer coisa.
Ele acreditava que poderia invocar uma entidade chamada Balaam e, em troca, receberia poder ilimitado. Para isso, ele planejou sacrificar sua própria irmã em um ritual macabro. Mas algo deu terrivelmente errado. O ritual foi interrompido e uma força desconhecida tomou posse de seu corpo. Quando os aldeões o encontraram na floresta dias depois, Alessio já não era mais o mesmo. Seus dentes haviam se transformado em presas, suas unhas cresceram como garras e seus olhos não eram mais humanos. Ele foi capturado e enviado à prisão subterrânea do Vaticano, onde foi acorrentado com ligaduras de ferro benzidas por altos sacerdotes. Seu corpo se contorce de maneira inumana nas noites de lua cheia e os guardas juram que já ouviram uivos saindo de sua cela. Um som que, segundo eles, não se parece com nada deste mundo. Além das criaturas, há também artefatos que nunca deveriam ser tocados. O mais perigoso deles é o Rosário de Fogo. Esse objeto pertenceu a uma bruxa da era medieval, que foi queimada viva pela Inquisição. Antes de morrer, ela prometeu que voltaria para se vingar, e sua essência parece ter permanecido no Rosário. Décadas atrás, uma monja encarregada de vigiar esse artefato começou a ouvir sussurros durante a noite. Intrigada, ela foi até a câmara onde o rosário era guardado e, sem perceber, abriu sua caixa protetora. Naquela mesma noite, algo terrível aconteceu. 5 outras monjas da abadia foram corrompidas e, juntas, realizaram um ritual sombrio, assassinando suas próprias irmãs de fé. As 6 foram capturadas e trancafiadas no subsolo do Vaticano, onde tiveram suas bocas costuradas e suas mãos amputadas, para impedir que conjurassem qualquer feitiçaria. Mas até hoje, mesmo sem língua, elas continuam a murmurar algo que ninguém consegue entender. Esses são apenas alguns dos horrores ocultos sob a Cidade Santa. A prisão secreta do Vaticano não é apenas um local de confinamento, é um selo contra forças que a humanidade não está pronta para enfrentar. Mas há algo que me assusta mais do que qualquer prisioneiro trancado lá dentro. O que aconteceria se, um dia, essas celas fossem abertas? A prisão secreta do Vaticano não é um simples cárcere. Ela é um muro entre o mundo que conhecemos e algo muito pior. Durante anos, servi como guardião desses horrores, testemunhando coisas que desafiam toda lógica e sanidade. Eu vi criaturas que não deveriam existir, objetos que pareciam ter vida própria e seres humanos que deixaram de ser humanos há muito tempo. Mas o que mais me assusta não são os prisioneiros. O que me aterroriza é a possibilidade de que, um dia, essas portas se abram. E essa possibilidade está mais próxima do que nunca. Nos últimos meses, algo mudou dentro da prisão. Pequenos sinais começaram a surgir, sutis demais para serem notados por aqueles que não conhecem o lugar como eu. As celas sempre foram vigiadas com rigor absoluto, mas recentemente, guardas relataram ouvir ruídos inexplicáveis nos corredores, sons que não deveriam estar ali. Portas de ferro, que antes pareciam inquebráveis, começaram a apresentar rachaduras, e inscrições sagradas gravadas nas paredes começaram a desbotar, como se estivessem perdendo sua força. A mulher que chora sangue, que permaneceu imóvel durante séculos, foi vista mudando de posição. Isso foi negado oficialmente, mas aqueles que trabalham dentro da prisão sabem a verdade. Um dos guardas, ao passar pelo corredor onde a cela dela está localizada, jurou ter visto algo diferente. A estátua, que antes mantinha os braços para baixo, agora os tinha erguidos, como se estivesse rezando. Desde aquela noite, ele não voltou mais ao trabalho. O sacerdote da carne também começou a agir de maneira diferente. Sua oração, que antes era um murmúrio constante e monótono, agora é feita em um tom mais alto e acelerado, como se estivesse conversando diretamente com algo. Seu rosto, sempre inexpressivo, passou a exibir um sorriso sutil. Quando os guardas tentaram interrogá-lo, ele apenas disse uma frase enigmática: "A carne será purificada em chamas." Desde então, estranhos símbolos começaram a aparecer nas paredes de sua cela, como se fossem escritos por mãos invisíveis. Mas nada se compara ao que aconteceu com o filho do lobo.
Sempre que a lua cheia surgia, ele se debatia violentamente contra as correntes, mas elas sempre foram fortes o bastante para segurá-lo. Até agora. Na última lua cheia, sua cela foi encontrada vazia. As correntes, que eram abençoadas e reforçadas, estavam quebradas no chão, retorcidas como se tivessem sido destruídas por algo com força descomunal. Os guardas entraram em pânico e iniciaram uma busca frenética. Ele foi encontrado algumas horas depois, mas algo estava diferente. Seu corpo havia mudado. Estava maior, mais bestial, e seus olhos não tinham mais qualquer traço de humanidade. Ele não tentou fugir. Apenas sorriu, como se estivesse esperando algo. Diante desses acontecimentos, os superiores da prisão começaram a suspeitar que algo muito maior estava acontecendo. Durante uma inspeção nas câmaras mais antigas, onde os artefatos amaldiçoados são guardados, foi feita uma descoberta terrível. A caixa que mantinha o rosário de fogo selado estava aberta. Ninguém sabe como isso aconteceu, já que a câmara era protegida por várias camadas de segurança. Mas o mais assustador foi o que aconteceu depois. Na mesma noite, uma freira que trabalhava nos arquivos desapareceu. Seu quarto estava intacto, exceto por uma única coisa. As paredes estavam cobertas por símbolos idênticos aos que apareceram na cela do sacerdote da carne. A investigação interna descobriu algo ainda pior. Um dos guardas, um homem que trabalhava lá há mais de 10 anos, foi encontrado em sua sala escrevendo freneticamente em um caderno. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Quando o questionaram sobre o que estava fazendo, ele respondeu apenas: "Ele está voltando." Antes que pudessem impedir, ele pegou um pedaço de vidro quebrado e cortou a própria garganta. A essa altura, os superiores da prisão já estavam desesperados. Sacerdotes de alto escalão foram chamados para reforçar as proteções do local, mas algo estava diferente. As orações não tinham mais o mesmo efeito de antes. Era como se as forças que antes mantinham a prisão selada estivessem enfraquecendo. Um cardeal do Vaticano, ao examinar os registros antigos, encontrou um texto alarmante. Ele falava sobre um ciclo de eventos que se repetia a cada poucos séculos, um momento em que as barreiras entre os mundos ficavam mais frágeis. E esse momento estava se aproximando. A tensão dentro da prisão aumentou ao ponto de ser insuportável. Guardas começaram a abandonar seus postos, aterrorizados com o que estavam testemunhando. Relatos de sombras se movendo sozinhas, vozes sussurrando no escuro e celas que pareciam abrir e fechar sem explicação começaram a se espalhar. Mas o ápice aconteceu na noite passada. Às 3 da manhã, todas as luzes da prisão se apagaram simultaneamente. Os sistemas de segurança falharam e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Quando as luzes voltaram, algo indescritível havia acontecido. Todas as celas estavam abertas. A mulher que chora sangue não estava mais lá. Sua cela estava vazia e no chão havia pegadas vermelhas, como se alguém tivesse caminhado sobre um mar de sangue. O sacerdote da carne também desapareceu, mas antes de sumir, ele deixou uma última mensagem escrita na parede de sua cela. A carne foi escolhida. O filho do lobo não foi encontrado em lugar nenhum, e o rosário de fogo também desapareceu. O Vaticano imediatamente isolou toda a área. Nenhuma informação foi divulgada ao público, e todas as pessoas envolvidas no incidente foram silenciadas. Eu fui um dos poucos que conseguiram escapar com vida. E agora estou contando essa história para que o mundo saiba a verdade. Algo foi libertado naquela noite, e eu temo que não há mais como detê-lo. Desde então, eventos estranhos começaram a acontecer em diferentes partes do mundo. Notícias de pessoas desaparecendo sem explicação, rituais macabros sendo descobertos em igrejas abandonadas e sombras aparecendo em filmagens de segurança. Algo está acontecendo, e o Vaticano sabe disso. Mas eles não podem mais controlar. O que estava selado por séculos agora caminha entre nós. Se você ouviu até aqui, fique atento. Algumas dessas entidades podem estar mais próximas do que você imagina.
O Vaticano pode tentar esconder, pode apagar os registros e silenciar testemunhas, mas a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. E eu temo que esta seja apenas a primeira parte de algo muito maior. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como esse. Fiquem atentos, porque o pior ainda está por vir.